Bom dia, Bom dia. sou o professor Marinho de Geografia. Estamos aqui na escola Educadora Maria Nilza, onde vamos dar continuidade com os alunos do nono A. Vamos dar continuidade aos temas discutidos na segunda unidade, que é o continente europeu. Já vimos os nossos aspectos físicos e a sua regionalização. E não poderíamos deixar de inserir um tema bastante debatido hoje, tanto no continente europeu quanto no mundo inteiro, que é a guerra entre Ucrânia e Rússia. Desde 24 de fevereiro, a Ucrânia ou a Rússia, são mais de 100 dias de guerras. A Rússia resolveu invadir a Ucrânia pelo simples motivo de que, com o avanço da OTAN, que é uma aliança militar lá do leste europeu, formada por 30 países, entre eles Canadá e Estados Unidos, essa invasão motivados por questões geopolíticas, além de culturais, territoriais e econômicos. Além dos fortes bombardeios que visualizamos todos os dias, destaca-se também ataques cibernéticos por hackers aos sistemas de sites oficiais do governo ucraniano, ao sistema bancário do país e até mesmo da população. Outra arma que está sendo usada também na guerra são as fake news. As fake news, tanto do lado ucraniano, tanto do lado da Rússia. A mídia em si, a mídia mundial em si, que está acompanhando essa guerra, elas têm interesse em comum. Muitos jornalistas sérios, onde aborda o verdadeiro sentido da guerra, outros simplesmente por interesses políticos para seus países. Então é uma guerra que está causando grandes transtornos para o mundo. Diante deste cenário, nossos estudantes, representando líderes de uma grande maioria dos países do mundo, abordarão falas tanto a favor quanto contrária referente ao conflito. Então, esses líderes estão preocupados porque esta guerra está causando muitas mortes na Ucrânia, claro, e está trazendo transtornos para todo o mundo, porque Rússia e Ucrânia, eles são responsáveis por exportações de vários produtos da indústria, como o setor petrolífero, onde a Rússia é o terceiro país com a maior reserva de petróleo do mundo e seus derivados, além de trigo, metais e alumínios. Por isso que isso vem causando alta dos preços de combustíveis e dos seus derivados. Isso fazendo com que o mundo inteiro vem sofrendo por causa desses ataques. Antes dos nossos representantes reproduzirem a fala, nós vamos falar um pouquinho da história, o porquê. Essa guerra não começou agora. Um pouquinho da história. Os conflitos militares entre Rússia e Ucrânia têm uma história que remete à Idade Média. Vejam só, a Idade Média. Ambos possuem raízes comuns que se estendem até a época do antigo Estado da Rússia e de Kiev, nas terras eslavas do leste. Esse é o motivo pelo qual o presidente russo, Vladimir Putin, se refere aos dois países como um só povo.
O fato, porém, é que as duas nações estão divididas há séculos, o que resultou no surgimento de dois idiomas e duas culturas proximamente relacionadas, mas bastante distintas. Enquanto a Rússia se desenvolveu politicamente em um império, a Ucrânia se provou incapaz de estabelecer um Estado próprio no século XVII, uma ampla região do que hoje é o território ucraniano se tornou parte do Império Russo. Após desintegração desse império em 1917, o país vivenciou um breve período de independência antes de a União Soviética reconquistar a força. Então, gente, essa é a história. Essa é a história da guerra. Então, em 2014, a Rússia já anexou um território que pertencia à Ucrânia. A Rússia já vem tentando há muito tempo, como você viu aqui na história. Anexou esse território, tomou à força a Crimeia, fazia parte da Ucrânia. Simplesmente a Rússia tomou a força, fez um referendo onde as pessoas votaram. Eles perguntaram se eles queriam ser russo ou ucraniano. E eles decidiram, a população da Crimeia, essa parte do território ucraniano, decidiu simplesmente ser russos. Então, é um pouco de história dessa guerra que já dura mais de 100 dias. Vamos iniciar com o representante da ONU para o seu pronunciamento. Bom dia. Antônio Guterres vai a Moscou encontrar com Vladimir Putin. O secretário da ONU tenta negociar uma trégua na guerra na Ucrânia. A organização aprovou 2 resoluções condenando a Rússia e suspendendo o país do Conselho de Direitos Humanos. Estamos aqui com o representante da Rússia. Bom dia. Justificação afirma que a Rússia não poderia tolerar a ameaça da Ucrânia. Recomendei aos soldados ucranianos que larguem as suas armas e voltem para casa. Nesse momento estamos com o representante da Ucrânia. Continuam as negociações com os líderes. Recebi apoio de Emir do Catar, Tamim bin Hamad. O mundo está contra. Estou aqui com o representante de Cuba. Bom dia. Embora tenha defendido a solução diplomática para o conflito na Ucrânia, a Cuba criticou fortemente os Estados Unidos por imporem a expansão progressiva da OTAN em direção às fronteiras da Federação Russa. Em comunicado, o Ministério das Relações dos Exteriores cubanos disse que os Estados Unidos aumentaram as ameaças contra Putin e por isso agravaram a crise. Eu estou com a representante da Polônia. A Polônia nunca reconhecerá mudanças territoriais, depois das agressões ilegais e não provocadas da forma com que a Rússia conduz as hostilidades com base no desejo de quebrar a vontade de residências ucranianas, por meio de ataques que aterrorizam a população civil. Representante do Uruguai. As forças militares russas lançaram uma ofensiva contra a Ucrânia. O Uruguai é um país que está sempre comprometido com a paz. Rejeitamos ações contrárias ao direito internacional e aos princípios da ONU. É urgente que as negociações voltem para resolver o conflito de forma civilizada. Representante da Argentina. Bom dia. Rússia e Ucrânia são uma violação flagrante da integridade territorial de uma nação independente. O mundo entra em um estágio sombrio de consequências imprevisíveis. Quero condenar a ação da Federação Russa como um ataque direto à vida humana, à paz e à liberdade da Ucrânia e do mundo. Envio minha solidariedade ao povo da Ucrânia e à comunidade de ucranianos na Argentina. Representante da Venezuela. Bom dia. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi incisivo ao declarar apoio aos movimentos de Putin na Ucrânia. Maduro afirmou que tem certeza de que a Rússia sairá dessa batalha unida e vitoriosa e declarou todo o
apoio ao presidente Putin e seu povo. Se apresentaram provas, o presidente venezuelano disse que a OTAN planeja cercar a Rússia e destruir o país. A Venezuela é historicamente uma grande aliada geopolítica da Rússia no mundo. O governo de Putin tem cooperação militar, econômica e estratégica com países latino-americanos, a quem fornece equipamentos militares e mantém laços econômicos. Representante do Canadá. Condena, nos termos mais fortes possíveis, o flagrante ataque da Rússia à Ucrânia. Essas ações são uma clara violação da soberania e integridade territorial da Ucrânia e das obrigações da Rússia sobre o direito internacional e a Carta da ONU. O Canadá pede à Rússia que acerte imediatamente todas as ações hostis e provocativas contra a Ucrânia e retire todas as forças militares procuradas do país. A soberania e a integridade territorial da Ucrânia devem ser respeitadas. Representando a Espanha. Bom dia. O governo de Espanha condena a agressão da Rússia contra a Ucrânia e manifesta sua solidariedade com o governo ucraniano e o seu povo. O representante da França. Bom dia. A França condena veementemente a decisão da Rússia de declarar guerra à Ucrânia. A Rússia deve encerrar suas opções militares imediatamente. Representante do Brasil na ONU. Essa crise gerou uma situação inevitável no Brasil. De um lado, o presidente Jair Bolsonaro evita condenar as ações de Vladimir Putin e diz que a posição do Brasil é de neutralidade. Por outro, o diplomacia do país vem voltando contra a Rússia em fome da ONU. O representante da Lituânia. Bom dia, eu sou a representante da Lituânia, condenado veementemente o ato militar da Rússia contra a Ucrânia, botando em perigo milhares de pessoas no mesmo fundamento internacional. Cabe ao Ocidente responder adequadamente. Representante da Suíça. A Suíça revelou hoje que negar a segurança da Dinamarca, que pretendia enviar quase 2 milhões de blindados suíços para a Ucrânia, revotando a sua neutralidade e proíbe exportar equipamento militar para um país em conflito. O Líbano condena a invasão na Ucrânia pela Rússia e pediu a Moscou para interromper suas operações militares imediatamente. Só um minutinho. Representante de um país africano, Índia, na ONU. Primeiro-ministro Indira, Narendra Modi, telefonou na sexta-feira para Vladimir Putin para pedir a cessão imediata da violência na Ucrânia após dirigir uma reunião especial do governo indiano, focada na crise no leste europeu, onde manteve a cautela e recusou a condenar o ataque russo ao país vizinho. Declaração do ex-presidente norte-americano sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia. Bom dia. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a classificar Vladimir Putin como gênero, depois que o presidente russo reconheceu a independência da região de Donetsk e Luhansk. Ouviremos agora o representante do Irã. O presidente do Irã, Abraham Raisi, disse ao presidente russo Vladimir Putin por telefone esta quinta-feira, 24, que a paixão da OTAN era uma séria ameaçada à segurança e à estabilidade da região. Representante da Nicarágua. Daniel Ortega, presidente da Nicarágua, foi um dos primeiros líderes mundiais a apoiar publicamente a posição da Rússia sobre a Ucrânia. Ortega disse que Putin estava certo ao reconhecer duas regiões separatistas do leste da Ucrânia como independência. Na Assembleia da ONU, representante do Japão. Bom dia. O primeiro-ministro japonês declarou obrigatoriamente da Ucrânia com a questão global negativa. Sanções contra a Rússia. De olhos na ação da China em relação à Taiwan. Representante da Síria na Assembleia Geral da ONU. Bom dia. A Síria apoia a decisão do presidente Vladimir Putin de reconhecer as repúblicas de Luhansk e Donetsk que cooperam com eles.
Representante da China. Bom dia. O presidente Vladimir Putin tem tentado se alinhar mais uma vez à China, mas nesse momento os chineses não se aproximaram concretamente ao lado da Rússia em relação ao conflito na Ucrânia. Representante dos Estados Unidos da América. A Rússia sozinha é responsável pela morte e destruição que este ataque trará. E os Estados Unidos e os seus aliados e parceiros responderão de forma única e decisiva. O mundo responsabilizará a Rússia. Representando o Vietnã na Assembleia da ONU. O país totalmente contra a guerra. Representante do Reino Unido. Bom dia, estou contestando com os terríveis acontecimentos na Ucrânia e falei com o presidente Zelensky para discutir os próximos passos. O presidente Putin escolheu um caminho de derramamento de sangue e destruição ao lançar este ataque não provocado na Ucrânia. O Reino Unido e nossos aliados responderão de forma decisiva. Representante de Portugal. Bom dia, Portugal é totalmente contra a guerra. Representantes da comunidade africana. Bom dia, somos representantes da África e somos totalmente contra a guerra.